A guerra no Oriente Médio entra no seu 34º dia, mais de um mês de conflito. As esperanças de um fim rápido parecem ter diminuído. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que esperava que o conflito pudesse escalar nas próximas semanas caso não houvesse um acordo. Você acompanhou ontem o pronunciamento completo com tradução simultânea. Hoje a gente cobre não só ele, mas a reação dos mercados. E mais adiante, em Israel, um ataque coordenado, não só do Irã, mas com as organizações terroristas Hezbollah e os Houthis no Iêmen, na data do feriado de Pessah, que lembra a saída dos judeus do Egito. A gente começa com a fala de Trump. Recapitulando, a gente traz aqui ele falando que faria ataques extremamente fortes nas próximas 2 ou 3 semanas, afirmando também que os Estados Unidos levariam o Irã de volta à Idade da Pedra, em uma vitória esmagadora. A gente tem aqui o trecho do discurso que mais repercute hoje. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes and I am correcting them. My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at an agreement. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Bem, isso vem no contexto onde negociações pareciam ser possíveis. Afinal de contas, o governo americano falava que elas estavam progredindo, que um regime novo no Irã, depois da morte do alto comando anterior, era mais razoável e mais inteligente. Entretanto, a retórica parece ter mudado. Isso vem conforme se intensificavam também ataques à infraestrutura energética, como o fechamento do Estreito de Hormuz. Eu tenho reiterado que é uma hidrovia crítica, um gargalo de navegação crítico. Antes da guerra passava 1/5 da navegação global ali, está essencialmente fechado desde o início do conflito, com uma disparada no preço do combustível. Enquanto vinha a fala de Trump, a gente pode pontuar também então que havia essas negociações de antemão. Entretanto, depois desse pronunciamento, parecem não ter progredido no sentido de abrir esse estreito ou de tentar alcançar algum tipo de solução que satisfizesse os objetivos americanos na guerra. Por outro lado, o próprio Irã também publicou uma resposta. A gente tem aqui um porta-voz que falou hoje, dizendo que a guerra continuaria até, nas palavras do porta-voz, a humilhação dos adversários. Fez até um alerta, ações esmagadoras, amplas e destrutivas contra os Estados Unidos vindo adiante. A gente tem aqui então um trecho vindo de um porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica respondendo aparentemente à fala de Donald Trump. Vamos conferir. همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم. اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. Bom, tá aí a fala então do porta-voz. E ele seguia, como a gente falava, depois acrescentando que a guerra continuaria até a humilhação dos adversários. O que a gente vê aqui ao meu lado, compilado pelo jornal britânico Financial Times, é então a movimentação do preço do barril de petróleo a partir do momento da fala do presidente americano Donald Trump. Você pode ver que circulava um pouquinho abaixo de $100 o barril, os valores estão ali à esquerda da imagem, e depois foram subindo desde o pronunciamento que muita gente esperava, poderia ser até um cessar-fogo, ou uma medida escalatória. Acabou que não alterou o status do conflito, mas também não deu algum tipo de segurança no sentido de um fim ou de uma desescalada. Aí a gente vê a reação do mercado ao lado. Nesse sentido, vale a pena a gente pontuar também a sensação do público americano e um dos motivos do Trump talvez ter feito esse pronunciamento à nação. Enquanto o público MAGA, de acordo com as pesquisas de opinião nos Estados Unidos, segue firmemente com o Trump, independentes ou democratas têm mostrado muita desaprovação a respeito da operação, nem tanto no início dela, mas agora, depois de um mês de guerra, isso parece aumentar. De forma interessante, o galão de gasolina nos Estados Unidos passou da média de $4 e é uma alta de anos, conforme uma das questões que Trump vinha batendo muito firme no seu discurso público era abaixar a inflação e abaixar o preço dos combustíveis. Então talvez o pronunciamento também tenha sido alguma forma de tentar falar para o público americano os motivos da guerra e que isso seria um conflito de curta duração. Nesse sentido, a gente separou mais um trecho do conflito para também dar perspectiva do público a respeito do assunto.
Aqui está. Tonight, I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. As we celebrate this progress, we think especially of the 13 American warriors who have laid down their lives in this fight to prevent our children from ever having to face a nuclear Iran. Twice this past month, I've traveled to Dover Air Force Base, and it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil, and I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. We salute them, and now we must honor them by completing the mission for which they gave their lives. And every single one of the people, their loved ones said, please, sir, please finish the job. Enquanto por um lado se fala talvez de desgaste domesticamente para Trump, o presidente americano tem falado consistentemente uma coisa que é repetida, e foi repetida ao longo de toda a semana. A gente cobriu Caroline Leavitt, da imprensa, Hegseth, o Pete Hegseth da guerra, Marco Rubio do Departamento de Estado, e sucessivamente, junto ao próprio Trump, eles têm tentado falar com a imprensa a respeito desse assunto e reiterar como isso é importante para a agenda do governo americano. Por mais que pareça ter algum tipo de desgaste com o preço do barril de petróleo, a gente contrasta isso com aquilo que vem da Casa Branca, falando que esse é um conflito que não poderia ser adiado, porque caso o Irã pudesse ter uma bomba atômica, e o que se diz da perspectiva de Washington é que isso poderia eventualmente acontecer, caso isso não fosse feito agora, que essa seria uma janela de oportunidade, uma última chance de lidar com isso de forma contundente, bem, estar-se-ia diante de um Irã com bombas atômicas, o que seria uma ameaça dita pela Casa Branca como intolerável. Tá então a perspectiva do governo americano também quanto a isso, reiterando a respeito do discurso de Trump ontem. Lembrando, para você que quiser ver a íntegra do pronunciamento e o pré, ao vivo e pós, a gente fez ontem uma cobertura especial sobre isso, eu fiz a tradução simultânea, cá entre nós, acho que foi uma cobertura muito bacana e agradeço aos mais de 1000 inscritos que entraram enquanto estávamos ao vivo ontem. Nesse sentido, como eu falava, houve a reação do mercado com a disparada no preço do barril de petróleo novamente. Logo antes da gente entrar no ar, ele comerciava por volta de $108. Eu posso voltar aqui com o gráfico que a gente estava discutindo agora há pouco, está aqui ao lado. Também parece ter tido um fortalecimento do dólar. O mercado futuro nos Estados Unidos caiu cerca de 1,3%, teve uma reação que, se tinha algum otimismo antes do discurso de Trump, parece ter se reduzido na perspectiva das bolsas de valores. Como a gente falou, incerteza geopolítica, o dólar também se fortaleceu, subiu um pouco hoje como um refúgio. Mas pode ter outros fatores ali, além do discurso do presidente americano, ou a especulação de um cessar-fogo logo antes do discurso dele. Mais ataques que também alvejam a infraestrutura energética, a infraestrutura de petróleo no Oriente Médio e a logística, o transporte desse item. A gente tem aqui esse pronunciamento da Qatar Energy, conforme mais um petroleiro foi alvo de um míssil iraniano num ataque de terror. Aqui é a Qatar Energy, empresa de petróleo do Qatar, e já vou acrescentar mais sobre a Qatar Energy, mas o que se diz aqui é que a Qatar Energy confirma que o Aqua 1, um petroleiro que estava transportando petróleo pela Qatar Energy, foi sujeito a um ataque de mísseis nas águas territoriais do Qatar na manhã de 1º de abril de 2026. Nenhum dos membros da equipe a bordo foi ferido e não há impacto ao meio ambiente como resultado desse incidente. Isso emula uma série de ataques. Agora o que? 5, 6 navios que foram atacados em ataques notórios nessa guerra, alvejados por mísseis iranianos ou por barcos-bomba iranianos. A isso a gente soma o ataque à refinaria de Ras Tanura, na Arábia Saudita, e, se a gente fala da Qatar Energy, ela própria tem sido pesadamente penalizada ao longo do desdobramento desse conflito. Vamos lembrar que o campo de gás natural de Ras Laffan foi atingido também por um ataque iraniano. 2 drones atingiram esse, que é um dos principais, se não for o principal, campo de extração de gás natural liquefeito do mundo. O prejuízo foi estimado pela Qatar Energy na casa das dezenas de bilhões de dólares, com coisa de 5 anos, para conseguir reconstruir o problema aí, reconstruir a infraestrutura que foi perdida nesse ataque. Dá para imaginar o problema, quando você ataca um navio cheio de combustível ou um campo de produção de extração de gás natural, a gente está falando de materiais profundamente inflamáveis e que também podem ter um dano grave, até ambiental, à área onde o ataque acontece. Para a Qatar Energy, mais uma perda então nessa guerra. Eu passo com vocês também por atualizações do campo de batalha. Antes da gente prosseguir, você sabe que aqui a nossa apuração também nos traz atualizações ao vivo. Então, a TV estatal iraniana, eu estou recebendo a informação, acaba de publicar o seguinte: houve um telefonema entre Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, e o Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Eles falaram que uma resolução internacional sobre o Estreito de Hormuz não resolve o problema, mas se torna parte dele. A gente já vai falar mais sobre isso. Provavelmente é uma reação à coalizão de países que se reuniu hoje
para discutir precisamente a questão do transporte de petróleo através desse gargalo de navegação crítico que tem sido o palco até das discussões a respeito da estratégia nesse conflito. Muito bem, quero garantir, se não tem mais algo, eu prossigo com vocês com as atualizações. Muito bem, feito então, isso é o que a gente tem de mais recente acontecendo aqui desde que a gente entrou no ar. Muito bem, resumindo aquilo que eu falava sobre a Qatar Energy, essa empresa de petróleo e gás natural liquefeito do Qatar ter sido atingida. Prosseguindo com isso, a gente pode falar sobre outros ataques que seguem ao longo do Golfo. Se a gente falava do Qatar, o próprio Ministério da Defesa do Qatar publicou isso horas antes da gente entrar no ar. O Ministério da Defesa do Qatar anuncia que o Estado foi sujeito hoje, quinta-feira, a um ataque envolvendo um número de drones que foram lançados a partir do Irã. Nossas Forças Armadas, pela graça de Deus, com sucesso interceptaram e neutralizaram todos os drones que estavam a caminho e fala então que Deus proteja o emir do Qatar, o povo e todos os residentes. Seguindo, a gente tem outros ataques que seguem, como a gente falou a respeito pelo Golfo. Aqui o Kuwait falando hoje de 2 mísseis de cruzeiros e 13 drones, e aí desde o início da guerra acrescenta esse número, coisa na casa dos 1.000, 664 drones, 312 mísseis balísticos, 7 mísseis de cruzeiro. Prossigo com vocês para os Emirados Árabes Unidos, onde se fala aqui que as defesas estão engajando mísseis balísticos do Irã e mísseis de cruzeiro, bem como outros ataques. Aí a gente pode acrescentar isso à Arábia Saudita, que também falou sobre 4 drones nas últimas horas. Então aí então os pronunciamentos dos países do Golfo. Vale a pena a gente acrescentar que talvez de forma simbólica do desentendimento e do anúncio que se esperou em dado momento que fosse um cessar-fogo foi muito diferente disso, vale a gente acrescentar esse contexto que o Irã também atacou os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita logo enquanto Trump falava em ataques, além desses que a gente descreve agora, que também parecem ter um quê simbólico. Do outro lado do conflito, a gente passa pelo seguinte: horas depois do pronunciamento da Casa Branca, ataques que foram atribuídos aos Estados Unidos atingiram a ponte B1. É uma imensa infraestrutura, muita gente fala que é talvez uma das principais infraestruturas de logística do Irã para essa região do país, e é a principal ligação entre a capital e o norte. O objetivo seria isolar algumas unidades da Guarda Revolucionária Islâmica, e isso é o que foi divulgado então pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Vamos lá, a gente pode repetir o vídeo para a gente acompanhar com precisão. Eu acompanho junto com vocês, então, essas são as imagens da destruição dessa imensa infraestrutura iraniana, conforme divulgadas pelas autoridades americanas. A gente pode ir mais uma vez. Está aí, então, para quem perdeu a primeira, a destruição dessa ponte. Novamente, a ponte B1, uma das principais do Irã, ligando infraestrutura no norte. Uma análise que repercutiu online era de que isso poderia estar ligado à Guarda Revolucionária Islâmica. Depois da fala do presidente americano ontem, também segue a especulação quanto a qual seria a próxima fase do conflito e o que exatamente estaria envolvido em levar o Irã de volta à Idade da Pedra, como foi citado por Trump. Poderia isso envolver uma invasão terrestre? O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, fez um pronunciamento que parecia ir nesse sentido, assim como foi também com outras autoridades iranianas ao longo do dia. Ele falou, ouça, se você vier para a nossa casa, você irá encontrar a família toda. Ele fez esse comentário publicando junto uma espécie de carta, traduzida para o inglês, onde ele dizia que 7 milhões de pessoas teriam se voluntariado para combater em caso de uma invasão terrestre. Segundo ele, teria uma mobilização como parte de uma campanha nacional para defender o Irã. Claro, o número não é verificado por qualquer fonte independente e pode ser só uma parte da retórica do regime iraniano para tentar demonstrar força. O Ghalibaf, a figura aqui ao lado, o presidente então do parlamento iraniano, tem assumido o protagonismo. Vale a pena lembrar que o núcleo duro do regime foi largamente eliminado ao longo desse conflito. A gente fala não só do líder supremo Ali Khamenei, mas à exceção talvez de Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, o presidente Masoud Pezeshkian e alguns outros membros do gabinete da administração, basicamente o alto escalão do regime foi inteiramente eliminado. Aí a gente aguarda para ver até com quem seriam as negociações que agora são noticiadas, mesmo que por parte do Irã elas sejam negadas. Agora eu quero passar com vocês por outra frente, aquilo que está na nossa matéria de capa, aquilo que é destacado quando você clicou para entrar nesse vídeo. A gente tem que falar a respeito de ataques que aconteceram hoje contra Israel. O dia é do Pessah. Vamos lembrar que, enquanto no calendário cristão, no calendário civil, muitas vezes se comemora feriados como a Páscoa, e claro, vem adiante amanhã, Sexta-feira Santa, nessa semana que tem um significado tão especial para o público cristão e, por extensão, para o Brasil, isso também tem, concomitantemente, ao mesmo tempo, no calendário judaico, o feriado de Pessah. Esse é um feriado onde se lembra do sofrimento dos judeus no Egito, da história de Moisés, das 10 pragas e da história do Êxodo, retratando então a jornada
vagando no deserto em busca de Canaã pelos judeus. É um feriado altamente solene e extremamente importante na religião judaica. Inclui ceias familiares e ontem, no horário de uma ceia familiar como essa, a gente viu ataques vindo do Irã, do Hezbollah e dos Houthis. A gente precisa entender até o escopo dessa guerra para falar a respeito disso, enquanto sim, parte da justificativa que vem dos Estados Unidos e de Israel para atacar o Irã nesse momento é de que, com o desenvolvimento das capacidades bélicas deles, se tornaria inevitável, caso algo não fosse feito nessa janela de oportunidade, que uma operação como essa fosse ser mais e mais custosa ou até inviável para impedir que o Irã tivesse uma bomba atômica ou uma arma nuclear no futuro. Além disso, outro dos objetivos é fazer com que o Irã eventualmente venha a cortar os seus laços com os seus procuradores, as organizações terroristas que ele ajudou a criar, financiou, treinou e segue provendo com logística e meios de ação. Entre elas, a gente pode citar duas: Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Podemos citar mesmo o Hamas, afinal de contas, para dar noção do escopo da atuação, aquele 7 de outubro de 2023 provavelmente teria sido impossível sem o apoio iraniano. O Hezbollah no Líbano, no norte de Israel, e no sul da Península Arábica, os Houthis no Iêmen, são dois desses grupos então financiados pelo Irã. Os dois grupos entraram na guerra. Na sexta-feira passada, há 6 dias, foi os Houthis, e logo na madrugada do dia 28 de fevereiro para 1º de março, conforme se encerrava o primeiro dia do conflito, foi o Hezbollah. Essas são organizações que ocupam vastas quantidades de território nos países aonde operam. Muitas vezes melhor armadas que os exércitos desses países. É o caso do Hezbollah, que consegue não só armar melhor, mas pagar salário melhor do que um soldado receberia no Líbano. Nessa frente, a gente destaca, à luz desse contexto, então, o que aconteceu na madrugada de ontem para hoje. O Hezbollah, grupo terrorista que apoia o Líbano no Irã, atacou nas últimas 24 horas com cerca de 130 foguetes o norte de Israel. A maioria foi interceptada. O Irã também disparou e os Houthis dispararam de forma concertada, todos ao mesmo tempo. Se fala até agora, segundo o serviço de ambulâncias de Israel, em 19 mortos, mas os números aumentam. E aqui você vê parte dos escombros, parte dos destroços que a gente agora discute. Eu quero garantir a localização, eu confiro aqui nas minhas notas para garantir que você tenha uma informação precisa, mas esses são vídeos disparados em Petah Tikva, então. Esses são vídeos que foram filmados na cidade de Petah Tikva, atingida então por mísseis iranianos, entre outros dessas organizações terroristas, conforme esse ataque em massa acontecia durante a ceia de Pessah. 19 mortos até agora, mas sirenes foram tocadas também em várias outras localidades de Israel. Alguns dos relatos que a gente tem aqui vindo da imprensa israelense confirmam que prédios industriais foram danificados, além de residências civis. Entre aquilo que houve em termos de dano, inclui-se não só mísseis de fragmentação, porque o Irã tem disparado mísseis que são armas de terror contra Israel. Esses mísseis de fragmentação são lançados com ogivas que explodem no meio do ar e então vários explosivos caem da ponta do míssil, atingindo uma área mais ampla com menos precisão. Como eu disse, comumente um tipo de arma usada para terror e não para alvos específicos. Na região da Galileia, a gente também registrou ataques e foram coisas com, então, o tipo de abrangência que vai ao país todo. Israel disse que atingiu ao mesmo tempo dezenas de alvos do Hezbollah nas últimas 24 horas em aparente retaliação, também no sul do Líbano, que é controlado então por esse grupo terrorista. E as imagens são de fato impressionantes, não são? Daniel, enquanto a gente fala, por favor, podemos colocar de volta as imagens então que vêm de Petah Tikva, para que o público consiga acompanhar conosco. Vamos lá. Você acompanhou aqui comigo, isso é Petah Tikva em Israel, onde os danos mais substanciais, ou pelo menos mais chamativos, estão sendo divulgados internacionalmente. O dano relatado foi, então, também à infraestrutura industrial e a uma vizinhança civil, criando uma grande cratera, que é essa que vocês estão vendo agora na tela. Nenhum ferimento foi relatado desse ataque em específico que vocês estão vendo na tela, foi apenas um dano estrutural, mas de todos os ataques se registra até o momento 19 mortos, então, em zonas residenciais e industriais em Israel. Eu quero reiterar com vocês, então, a respeito da questão do Hezbollah. Esse grupo no Líbano começou a atacar Israel junto ao Irã, em solidariedade ao Irã, na madrugada do dia 28 de fevereiro para 1º de março, nas últimas horas do primeiro dia do conflito, depois da morte de Ali Khamenei, o líder supremo iraniano. Claro, para as milícias xiitas, de vertente xiita do Islã, a vertente sunita, a vertente xiita no Islã, claro, há mais complexidade entre isso, mas são dois grandes grupos, e o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem militado também por essa causa. Então Ali Khamenei, o líder supremo, também tinha um significado especial para eles, e aí eles justificaram isso para a entrada no conflito. Aí eu passo com vocês pelo mapa aqui ao lado, enquanto a gente conversa a respeito do assunto. O Hezbollah se abriga no sul do Líbano, e o que vocês estão vendo é até 17 de março, nesse trecho em azul,
a zona onde Israel havia pedido evacuação, porque enquanto a gente debate a possibilidade de tropas terrestres atuando na frente do conflito, lá no Irã, Estreito de Hormuz, Ilha de Carga, etc., essa frente do conflito, uma frente paralela, já tem tropas no solo, conforme Israel realiza incursões terrestres contra o sul do Líbano e chegou a estar em combate armado na terra, no Líbano, contra então os militantes, os terroristas do Hezbollah. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, fala mesmo sobre uma zona tampão a ser ocupada no sul do Líbano, ao sul do rio Litani. E vocês vão ver essa linha azul que passa no meio ali dessa zona onde Israel emitiu ordens para evacuação aérea. Aquele ali é o rio Litani, e o ministro da Defesa, Israel Katz, falava sobre Israel vir a ocupar as regiões ao sul ali, em caráter de proteção contra os disparos, os bombardeios da organização terrorista Hezbollah, então. Sob esse aspecto, não tem nada de novo, até um resgate histórico. Essa linha marrom que vocês estão vendo, isso é um gráfico compilado pelo Financial Times, essa linha marrom que vocês estão vendo lembra uma invasão que aconteceu em 1982, é outra época conturbada. Na época, o premier Menachem Begin chegou a ocupar até o Vale do Bekaa, que é onde vocês veem ali escrito, no leste do país. Essa campanha se intensificou hoje, aparentemente também em retaliação ao que aconteceu, com 40 terroristas, em tese, tendo sido mortos pelas informações que se tem até o momento. As forças de defesa de Israel dizem ter matado cerca de 1.000 membros do Hezbollah em combate desde a escalada da guerra com o Irã, então na madrugada de 28 de fevereiro para 1º de março. 10 soldados israelenses ficaram feridos nas operações em confronto direto, são citados pelo menos 2 mortos. Netanyahu, como a gente falava, o primeiro-ministro de Israel, afirmou que pretende ocupar áreas ao sul do Líbano para criar uma zona de segurança. Afinal de contas, é dessa zona ao sul que há os disparos de muitos desses foguetes. Em 30 dias de conflito, a gente pode acrescentar também que houve uma série de bombardeios alvejando estruturas do Hezbollah e líderes, com uma grande parte dos líderes da organização tendo sido eliminados. Para você que acompanhou de perto os desdobramentos depois também daquele 7 de outubro de 2023, você vai lembrar que teve uma operação que chamou a atenção do mundo pela capacidade e inteligência com os pagers do Hezbollah que explodiram, matando uma série de líderes sênior da organização terrorista. Depois daquilo, claro, já se mudou várias vezes de liderança porque os líderes basicamente seguem sendo eliminados por Israel, mas então mais deles foram eliminados em bombardeios desde o início do conflito, com cerca de 1 milhão de pessoas de libaneses tendo sido deslocados, porque quando esses bombardeios vão acontecer é comum que Israel emita ordens de evacuação para áreas amplas, e por aí a gente viu desde o início do conflito então 1 milhão de pessoas sendo deslocadas, libaneses que saíram de suas casas. O primeiro-ministro do Líbano, que não é o mesmo que o Hezbollah, vale a pena acrescentar isso, não é um país hostil. O próprio Líbano também tem uma presença tremenda do Hezbollah, mas não é plenamente governado. Existe ali um clima de guerra civil que não escala para uma guerra civil precisamente porque o Líbano não teria recursos militares para eliminar o Hezbollah e poderia arriscar um cenário onde o governo viesse a ser derrotado pela organização terrorista. O premier libanês, então, teve uma reunião de gabinete hoje e se pronunciou depois dizendo que o país era agora vítima de uma guerra que lhe foi imposta e cujo desfecho e data de término são imprevisíveis. Nawaf Salam, então, que é o premier, sem citar o Hezbollah, disse que não ia poupar esforços para mobilizar apoio árabe internacional, e tem recebido algum. A gente pode falar, por exemplo, do presidente francês Emmanuel Macron, que disse que enviaria blindados ao Líbano para que o país tivesse mais recursos nesse tipo de situação, conforme o conflito se desdobra. O Líbano chegou a ser território sob controle francês depois da Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Turco-Otomano, mas isso aí é assunto para uma aula específica para isso. Vai vir mais tarde, depois eu faço o anúncio. Mas enquanto isso, tem mais um ponto-chave para a gente desdobrar. Passamos pelo discurso de Trump, a reação do mercado e a frente em Israel. Entretanto, a gente precisa falar também a respeito de cerca de 40 países que hoje responderam ao Reino Unido para uma discussão a respeito de pressão diplomática e possíveis medidas militares para garantir a navegação no Estreito de Hormuz. Isso vem também depois de pressão do próprio presidente americano Donald Trump. A gente tem que lembrar que Trump chegou a fazer publicações dizendo aos países que dependem do petróleo no Estreito de Hormuz, vão lá e o capturem. A gente tem aqui uma fala de Yvette Cooper, que é a secretária para as Relações Exteriores do Reino Unido, falando a respeito desse encontro. Vamos conferir. Well, we've taken a different view from the US from early on, and we didn't get drawn into offensive action in the Middle East because we thought that there were real concerns about escalation risks, impact including on the economy, and also the need for a proper plan. But now that we are facing these reckless Iranian attacks on international shipping affecting countries from across the globe who played no part in this conflict, and more than 40 countries
countries coming together for these discussions today, we're clear that we need the diplomatic pressure, the economic pressure, and also the work that's being done separately by military planners on how to keep shipping safe for the long term when the conflict concludes. Bem, aí a gente ouviu então Yvette Cooper. Eu vou resgatar o mapa que eu sempre resgato nessas transmissões, mas é porque ele me dá recursos, me dá munição para conseguir explicar melhor o que acontece e garantir que você consiga entender isso plenamente. Ali em destaque, em vermelho, está o propósito da reunião que aconteceu no Reino Unido. Ali em vermelho está o Estreito de Hormuz. Antes do início do conflito, conforme eu até comentei no início da reportagem, havia a circulação de cerca de 1/5 do petróleo mundial. Cerca de 1/5 do gás natural liquefeito também passava por ali, extraído dos países do Golfo, esses que estão ao redor dessa... Bom, o Golfo você sabe o que é, esse braço de mar, para colocar nesses termos, que se aprofunda ali na Península Arábica. Bem, desde o início do conflito, o Irã basicamente tem fechado esse estreito, são cerca de 55 quilômetros com 7 ilhas, pesadamente militarizadas pelo Irã, e através de poucos drones, poucas bombas navais, minas navais, mesmo com as suas forças armadas, dizimadas pelos Estados Unidos, a sua marinha inutilizada, ainda é possível causar caos e evitar que navios passem por ali. Afinal de contas, como a gente viu hoje mais cedo, não é difícil para o Irã realizar ataques terroristas a navios em trânsito, incluindo petroleiros como o da Qatar Energy, atacado hoje mais cedo, outro do Kuwait, que foi atacado ontem, e outros ao longo desse conflito. Isso faz com que o preço da gasolina dispare nos Estados Unidos, coloque pressão sobre Trump, e que coisas parecidas aconteçam no mundo todo. Ontem aqui, afinal de contas, a gente cobria a Alemanha falando sobre voltar a usar energia nuclear porque não conseguia contar com petróleo e gás. Uma hora é a guerra da Rússia e da Ucrânia, agora isso. Trump havia pressionado para que os países que dependem do petróleo que vem de lá se movimentem e tomem o estreito. Ele usou essas palavras, tomar o estreito. E isso é também motivo de muita especulação sobre uma invasão terrestre ou algum tipo de ação dos Estados Unidos que possa garantir o livre trânsito de navegação por aí. Hoje, essa reunião de 40 países visava precisamente discutir isso. Alguns países da OTAN, outros países do Golfo. A reunião foi presidida pela mulher que a gente ouviu há pouco, a Yvette Cooper. Nas palavras dela, o Irã sequestra uma rota internacional e mantém a economia global como refém. E parece ser preciso. Afinal de contas, as avaliações aqui em abril e nessa guerra seguindo, isso começa a pesar mais e mais sobre a economia. Por aí a gente entende, além de organizações terroristas que atuam pelo mundo todo, como a gente descrevia agora há pouco, o Hezbollah e os Houthis no Iêmen, a gente acrescenta a isso agora o efeito econômico dessa guerra. É uma peça central até da nossa cobertura ao longo de todo o conflito, mas, reitero, quando a gasolina sobe, tudo mais vai subir. O combustível para a indústria, o combustível para a logística, para transportar o alimento. E aí a gente vê como isso rapidamente se espalha pelo mundo todo. Nenhuma decisão concreta ainda foi anunciada, e a fala dela, aquela que a gente ouviu mesmo agora há pouco, falava especificamente sobre, depois do conflito, pensar em opções militares para garantir o trânsito. A ver como a coisa se desdobra. Isso reflete também de uma fala mesmo que Emmanuel Macron já havia feito mais cedo, novamente o presidente francês, falando que depois do grosso dos ataques aéreos poderia ser organizado um serviço de escolta com forças armadas francesas ou de outros países. A ver como essas negociações se desdobram e o que pode vir daí. Pela fala de Trump e pela resposta do Irã, até agora parece que, se havia possibilidade de negociações, a coisa não prosseguiu. No dia 6 de abril, seria o prazo, é segunda-feira agora, que Trump teria dado para o Irã chegar a um cessar-fogo ou haveria ataques em massa à infraestrutura energética do Irã. Até agora parece que a coisa está indo para a segunda opção. Esse fechamento, então, a gente cobriu agora, dá noção a respeito da escalada disso. Eu quero até fazer mais um comentário a respeito do assunto, porque vocês estão vendo ali, do outro lado da Península Arábica, ao oeste dela, melhor dizendo, ao leste dela, na direita da imagem, vocês veem o Estreito de Hormuz. Mas vocês veem esse outro estreito ali, perto da África, ali é o estreito de Bab al-Mandeb, que é controlado, de certa forma, pelo Iêmen, ou pelo menos tem ali essa proximidade do Iêmen. Ali estão precisamente os Houthis, que já causaram um caos tremendo naquela guerra do 7 de outubro de 2023, quando eles também entraram na guerra em solidariedade ao Hamas, e começaram a causar, com terrorismo, interrupções ao tráfego de navios por ali. Seria aí outra possibilidade da gente ver, nos dias adiante, talvez o outro lado da Península Arábica trancado, é uma das coisas que fica no horizonte. A estatística que a gente tem aqui, até 14% do comércio marítimo global também passa por ali, indo e voltando do Suez pelo Mar Vermelho. Por aí a gente começa a ter os desdobramentos desse dia do conflito. Eu quero garantir que a gente está atualizado e que a gente não tenha mais nada de última hora e eu posso prosseguir com vocês na pauta. Muito bem, instantes atrás, então, o Irã fala que o aeroporto central de Kashan foi atingido 2 vezes. Então, ataque em um aeroporto sendo relatado pelo Irã
A cidade de Kashan, ou melhor dizendo, Kashan se pronuncia, fica no norte da província de Esfahan, que é uma região populosa então do Irã. Ataque relatado agora, isso instantes atrás, conforme a gente já estava no ar. A gente também tem a seguinte informação. Instantes atrás, a mídia em árabe relata que o USS Gerald Ford, o porta-aviões mais capaz dos Estados Unidos, está novamente saindo da Croácia e pode estar indo rumo ao Oriente Médio para então fortalecer as capacidades americanas na região. O Gerald Ford é o porta-aviões mais capaz dos Estados Unidos e aquele mesmo que foi utilizado na operação de captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro desse ano. Ele havia, ao longo dessa operação, sofrido um incêndio no deck, aparentemente por algum problema técnico do próprio navio, não por um ataque iraniano, e foi para a Grécia e depois para a Croácia, então, para reparos. A gente também tem isso, instantes atrás, o Comando Central americano, aquele responsável pelo conflito, diz que a Guarda Revolucionária Iraniana está dizendo que abateu um jato na ilha de Qashem, no Estreito de Hormuz. O Comando Central desmente isso, diz que todas as aeronaves americanas estão ainda, nenhuma foi abatida nesse conflito, e que essa é a 6ª vez, pelo menos a 6ª vez que eles desmentem o Irã sobre ter abatido algum tipo de aeronave. São as atualizações de último instante, conforme a gente segue, então, cobrindo. Melhor dizendo, tem mais uma, um pronunciamento instantes atrás do almirante Brad Cooper, o chefe do Comando Central. Na 5ª semana de campanha, é minha avaliação operacional de que estamos fazendo progresso inegável. Nós não vemos a marinha deles velejando, não vemos as suas aeronaves voando e seus sistemas de defesa de mísseis e aéreos estão amplamente destruídos. É o que diz então o almirante Brad Cooper, do Comando Central americano. São algumas das atualizações de última hora. A Masterclass vai ter sua última aula no sábado. Então o negócio é o seguinte, pessoal, para todo mundo que está gostando da nossa cobertura de Oriente Médio, no sábado temos a última aula ao vivo da Masterclass, Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. Nas outras duas, a gente falou sobre a geografia do Oriente Médio e os 4 eixos de tensão principais que se delineiam na região. Judeus e não judeus, árabes e não árabes, um conflito, então, envolvendo Israel e o resto da região, um conflito étnico, árabes, persas, curdos, turcos, que permeia o Oriente Médio. A gente falou também sobre Islã sunita e xiita e ainda a tensão entre regimes seculares nacionalistas contra teocratas islâmicos. Essas aulas anteriores estão gravadas, todo mundo que entra agora pode assistir elas. A próxima vai ao ar no sábado, ao vivo, às 10h30. O que a gente vai fazer nessa? E eu tô animadíssimo, tá? Todo mundo tá convidado. Eu tô animadíssimo para seguir nisso aí. Eu vou pegar os principais eventos da história recente da região, então a gente vai falar, por exemplo, a respeito das guerras de Israel, o 11 de setembro, a gente vai estar falando a respeito das guerras do Golfo, a Revolução de 79 no Irã e por aí vai. E abordando tudo isso à luz do que a gente entendeu nas aulas anteriores, pelo preço de um almoço executivo e ainda vem com um brinde, entrevistas, documentário, um infográfico físico indo para sua casa. Tá bom demais. Eu aguardo você, então, às 10h30 da manhã no sábado. Não percam, pessoal. Para você que quer entender tudo isso, o link está aqui embaixo na descrição, está aqui do lado no chat ao vivo, e para quem está na televisão é por esse código QR, certo? Imperdível, imperdível. Tô animadíssimo para estar com vocês nesse sábado.